Boa tarde, meu povo. Primeiramente, desculpa aí pelo atrasão, né, que teve, mas são falhas técnicas. Eu espero que vocês compreendam. É porque Redley pediu 17 toalhas brancas no camarim dele. Aí a gente teve que arrumar, foi doideira, mas já está resolvido. Felipe Redley é o ilustrador oficial, né? Um dos ilustradores oficiais de Mundo das Trevas, da franquia Mundo das Trevas, Vampiro à Máscara, Hunter, o VTS e principalmente Lobisomem Apocalipse. E a gente conseguiu trazer ele graças à Associação de RPG de Pernambuco, oficialmente o nome é Associação Pernambucana de RPG e Jogos Narrativos, em parceria com a Lançando Dados e, claro, o Recife by Night, coordenado por Jário Rick, uma grande equipe maravilhosa aí que está integrando também e acolhendo a gente aqui nesse espaço. Então, Felipe, por favor, dê sua saudação para a galera. Boa tarde, Revelados. Para quem não conhece, sabe que eu chamo todos de Revelados. Um prazer enorme estar em Recife. Tivemos a sorte de eu morar em João Pessoa, aqui do lado, mas não é tão simples às vezes vir para cá, né? Satisfação enorme estar aqui para falar com vocês e falar um pouco sobre o meu trabalho e vocês entenderem um pouco mais do que é RPG e arte. Exatamente. Em sua totalidade. A gente trouxe esse tema de palestra porque Felipe... É Felipe e Felipe, tá? Então, vamos, Redley e Felipe. Melhor. Ele é artista, ilustrador e também game design. Eu também sou game design e a gente veio falar sobre RPG e arte porque o RPG ele é muito atrelado à arte, né? A gente, quando vai comprar um RPG, a gente abre logo para ver as ilustrações e faz quase que uma parte de coautoria dentro do jogo ali, porque a ilustração ela fala muito sobre o jogo, né? A gente tem até um slidezinho aqui, tá aqui à esquerda. Para quem está assistindo a gente no futuro, vai estar na edição, então vai estar só na tela, fiquem tranquilos. Então pode ficar à vontade aí, qualquer coisa a gente conversa. Pelo incrível que pareça, eu sou artista, realmente ilustrador, apenas há 3 anos, né? Já adiantando, qual foi o meu primeiro trabalho? Não há primeiro trabalho. Há o World of Darkness e já comecei lá mesmo, então não teve nada antes, não. Já foi lá. E aí eu sempre fui muito envolvido com arte por causa da RPG, sempre achei interessante. E durante o meu curso de design, eu paguei algumas cadeiras de História da Arte e História do Design e também sempre fui muito fascinado pela importância da arte, principalmente no RPG. E quando eu comecei a trabalhar com ilustração, eu mesmo fui naturalmente absorvendo o conhecimento que eu tinha de design gráfico para arte. E aí eu gosto muito de números e tal, então eu gosto principalmente do número 3, então eu tenho um conceito meio de trindade sobre como a arte impacta diretamente no RPG, né? Quando eu vou trabalhar, eu penso em 3 coisas: na estética, na representação e na imersão, né? A estética dentro do RPG e dentro do horror especificamente, que é meu foco, eu gosto de trazer a questão sobre a beleza, a harmonia e a simetria nisso. Tá entendendo? Então, mesmo o horror ele tem alguns conceitos básicos para trazer essa beleza, por assim dizer. E eu gosto de trazer o realismo, porque eu acho que o horror ele choca mais quando você sente, nem que seja por um segundo ou 3, que aquilo lhe fez achar que era real. Então, para mim é muito importante trazer essa questão da harmonia e da beleza na estética. Eu acho interessante, né? Porque dentro da arte, a gente não tem uma definição da arte como belo. A arte não precisa ser bonita, né? E aí, sendo que no RPG tem que ter uma beleza estética plástica mesmo. E aí acho que é até difícil, às vezes, alinhar esses conceitos, porque se pegar ilustrações todas aqui, por exemplo, lobisomem, a arte é incrível, mas não é bonito um bicho desse, né? Ele é grotesco, ele é assustador, ele é aterrorizante, né? Então tem que... É porque a beleza transcende essa questão de ser o bonito... plástico. Não é tipo a beleza como você, às vezes, encontra o seu gosto, né? A beleza é você retratar aquilo e trazer essa emoção junto, e aí vem o segundo pilar que eu considero que é a representação. Que é quando eu trago esses conceitos, utilizando da estética, para trazer o medo, o horror em formas visuais. Que é justamente isso, eu começar a trazer o lobisomem, no caso o Lobisomem Apocalipse, quando eu comecei a trabalhar, foi dado o Guideline Art, que é um livro que é justamente o que é o que não é para fazer dentro do jogo, visualmente falando.
E o que eles não queriam na nova edição eram os lobisomem bodybuilder das outras, nem aquela coisa... gostoso. Tal, os bichos hormonizados e tal. Então foi pedido isso. E, tem quem goste também, né? Mas não era a proposta da nova edição, né? Então, isso tinha de ser traduzido nessa nova... E com esse horror todo que é essa nova edição do World of Darkness. E aí eu fui justamente buscando esses elementos, como... A nova edição foi muito trabalhada com arte realista e muita photobench, que é uma técnica que utiliza fotografia, edição de imagem, modelos 3D para trazer esse realismo. Mas, como sabemos, não se acha tão fácil um cleaner no meio da rua para fotografar. Get up! Damn it! Oh shit! é difícil, às vezes. É difícil, né? Principalmente com foco, geralmente a galera que não grava... Eles estão correndo, né? Geralmente é de noite. Aquela câmera de 200 megapixels. É de noite, tech pix e chovendo, né? Então, assim... E aí foi todo um trabalho de fato, criar um conceito visual e representar. Justamente para culminar na imersão, que é justamente esse bloco de sensações que você vai transformar na composição. Quando você internaliza tudo, e aí vai chegar na mesa, no caso do leitor, ele vai ler, e quando ele estiver lendo, ele vai visualizar. E é muito importante no RPG, com o passar do tempo, a gente sabe que RPG é um jogo de imaginação, mas o tom das ilustrações passa justamente o tom do jogo, o clima do jogo, a atmosfera do jogo. Se Lobisomem Apocalipse fosse tudo muito desenho, não uso a palavra cartão, não. Como eram as ilustrações antigamente, né? Eu acho que a vibe da galera antigamente, até porque também era outra época, as pessoas tinham outra percepção, que é outra coisa interessante na arte, né? É pegar elementos atuais. Como é que as pessoas pensam hoje, né? Mas você pegar um lobisomem antigamente, com ilustrações antigamente, você vai jogar, você vai botar invariavelmente um lobisomem bodybuilder, porque tem a ilustração dele lá. Correto, você vai achar que aquilo é o que... É o jogo. E isso transmite a visão de quem está desenvolvendo. Diferente de um jogo de videogame que você está jogando ali na tela, ele é todo visual, o RPG... Você não vê o código do jogo. Né? Você não vê o código do jogo, mas no RPG você não está tendo as imagens constantemente, mas o livro ele formula a proposta, a referência de atmosfera, tom, de como... Não é que vai ditar, mas ele vai ajudar, e isso internaliza no narrador, para os jogadores, eles vão entender, você vê um bicho desse aqui, você... vai imaginar que realmente é uma máquina de matar, serviço de gás, brutal, e tudo isso vai trazer esse aspecto que é o horror atual que essa quinta edição do World of Darkness queria. Você é um jogo no nosso mundo, de certa forma, passa no nosso mundo, é uma fantasia urbana, né? Sendo que tem todo esse horror que nas edições passadas, por ser outrora, não tinha esse horror na arte. E eu acho muito importante, né? Porque vou pegar um exemplo de um lobisomem que eu acho, dois lobisomens que eu acho muito massa. O de Harry Potter, que tem aquele esguio, né? Que é do filme especificamente, que eu tô falando da arte feita pra ele. E tem o de Van Helsing, né? Van Helsing é uma das obras... Ele é incrível essa transformação dele. Mas se você for jogar o lobisomem do livro, ele não é nenhum daqueles dois. Pode ter aqueles dois dentro do jogo, né? Na nova edição é como se fosse uma mistura dos dois. Tem muitos esguios, mas são fortes, até porque eles tem as tribos também, aí cada um tem um aspecto específico. Mas quando você vê uma ilustração dessa daqui, né? Que a gente tá usando essa ilustração, mas porque tá falando especificamente do lobisomem. Você vê uma ilustração dessa, essa ilustração já passa exatamente qual é o clima do jogo. Como é que você se sentiria de meia-noite voltando de um datezinho, vendo um bicho que tá atravessando um semáforo, né? Assim. Ou você inventa de cortar caminho por aquele matagal ali. Você não pensa que é um cachorro grande, velho. Isso aí você nem corre e nem fica, você trava. Você sorri a cena, né? Você faz os filmes de Madagascar. Né? Então, assim, tudo isso foi... Durante essa palestra que a gente vai ter, então eu vou apresentar alguns detalhes sobre, por exemplo, agora, Vampiro à Máscara. Vampiro, e aí, isso vem na quinta edição. Inclusive, essa arte, para quem for participar do Campeonato Brasileiro de VTS, ela é a arte do playmat do campeão. Já vai estar nas redes sociais, já está feito tudo. É isso. Já. Eu tenho muito carinho por essa arte, porque eu gosto muito de La Sombra e Ventru. Recursos 5 sempre, para quem joga. Eu não jogo liso, já baixa a vida real, pedi o preço das coisas, então... Meu Deus, só tem Ventru nessa sala. Sempre. Então, assim, quando eu comecei comecei a fazer as artes de vampiro também, eu entendi que tinha essa questão do... O que é o vampiro?
É um clima completamente diferente do lobisomem, né? Sendo que existe uma romantização muito grande em cima do vampiro. Eu quando jogo, quando narro, eu só faço narrar praticamente. Pra mim, um vampiro é um sociopata. É uma comunidade de sociopatas. O vampiro é um jogo sobre... Enquanto você envolve e foca no alimentar, um jogo de violência pura. Então você é um ser que obriga, oprime, viola literalmente a vontade, o direito daquele ser humano a se alimentar. E você, por toda a noite, você vai ser aquilo e você aí entra a grande sacada do Vampiro à Máscara. Você finge toda a noite ser humano. Porque você quer preservar a sua humanidade, né? Eu acho que uma grande sacada do Vampiro à Máscara é justamente a questão de você é um monstro, mas você não quer ser. Você joga o jogo meio que lutando contra aquilo. Em algum Meus aspecto. 50 anos, né? Depois que você vira um ancião, acho que você não se eu acho preocupa que, mais eu com acho que, isso. na verdade, eu acho que faz até sentido, porque imagina que a gente vivesse eternamente. Então, que valor teria uma vida que não fosse a tua? Todo mundo morre com 100 anos, tu não. Quando eu escrevi um suplemento pro Valt, né? O Senhores do Medo Sem Fim, que é pra jogar com anciões, eu traduzi isso muito bem. Chega uma hora, cara, que tipo, matar mais um ou outro é como você pisar numa formiga, literalmente. Eu acho que a analogia muito grande é a gente comendo carne. Correto. A gente não tá preocupado se a vaca morreu quando a gente tá pedindo um hambúrguer. Eu vejo. Porque já naturalizou E aí essa você coisa. pergunta, né? E os pilares? Sim, você criar uma vaca, você não vai matar. A vaca que você criou. Mas as outras você mata e tá. E assim, Você nem pensa que aquela carne é um animal. Né? Eu acho que muito do vampiro é a desumanização do outro perante a futuridade que é você. E o vampiro é isso, ele tem isso. Então eu sempre traduzo as artes de vampiro. Esse La Sombra também é interessante porque ele tem muito sangue assim, mas ele não parece estar incomodado com isso. Se qualquer pessoa com essa quantidade de sangue na camisa ia ficar minimamente chateado, né? Já é a rotina dele, então... O irmão, pra limpar isso aqui no vente, o cara tá... E aqui eu trago essa questão dessa arte, isso aqui foi por Tatara Fakedi, que esse é do mais novo que saiu. Que é justamente uma criança com rosto envelhecido e tem toda essa questão do anacronismo, da coisa que nunca sai do lugar, né? Ela é atemporal. Então, o vampiro tem isso também. Você está preso numa eterna noite sem fim. E isso é Vampiro à Máscara, né? E o que eu gosto de Vampiro à Máscara, mais do que essa coisa do monstro, que eu joguei tanto tempo, eu gosto muito de jogar Anciões, é a questão do jogo político que há no jogo. Então, existe também o horror político, né? E aí tem, por exemplo, as artes que eu fiz para um suplemento do Hugo, que ele é daqui de Recife, ele escreve por Valdo, que é Deuses Vivos Entre Nós, que é na época dos Anunnaki, da Suméria. Então, traduzir também isso na época foi um grande desafio. E aí tem a parte de vampiro que eu acho muito massa também, que é a questão da magia de sangue, essa coisa ocultista que existe dentro das camadas de Vampiro à Máscara, tá entendendo? Então, tudo isso eu sempre trazendo em vampiro, quando eu traduzir a arte em RPG, sempre pensando nisso, quais os signos que eu vou usar visuais para trazer isso. Como eu queria chocar sem ter sangue demais. Então, tinha de trazer esse envelhecimento, você realmente olhar e tipo, incomodar. Incomodar. E é para incomodar. É uma definição da arte. A arte ela não precisa ser bela, mas ela precisa te causar alguma coisa. A beleza, pronto, chegou um ponto interessante, que a beleza, quando se fala da arte, mas como é que pode ser belo ou horror? É quando isso incomoda. É porque a beleza da qualidade da arte, ela chega a lhe incomodar, porque ela traz esses sentimentos à tona, gatilhos. Resgata alguma coisa, gatilhos. Tá entendendo? O horror pessoal trata justamente sobre isso, né? O monstro que habita dentro de você e toda noite você tem de lidar. Isso é muito vampiro. Na verdade, é o vampiro e o lobisomem, né? Que atualmente são as franquias publicadas do Mundo das Trevas. Mas o vampiro, ele tem um monstro dentro dele que ele segura e guarda. E o lobisomem é o inverso. Ele tem um monstro que ele solta. Né? E aí são dois horrores diferentes. O interessante de Lobisomem Apocalipse de visão é que você é tragado para essa guerra. Diferente das visões, você nascia, crescia numa família, tudo isso. Não, você é tragado do nada, você agora é um guerra que guerreiro. você está perdendo, inclusive. Você já perdeu essa guerra e agora você vai ter que participar dela a fim da força, porque obrigação é isso. A obrigação é isso e, tipo, você nem pediu, né? Então, Lobisomem Apocalipse tem muito isso. E Lobisomem Apocalipse tinha não só a questão do horror selvagem, né? Que eu até falar um pouco mais na frente. Justamente essa questão existe dentro do horror selvagem, o tema,
O isolamento, você tem que isolar, você não é mais um humano, você nunca foi um humano, na verdade. Agora você despertou essa natureza animalesca dentro de você. E aí você entra num mundo que bebe do horror selvagem, né? Você tem muito folclore, horrores folclóricos. Você tem um pouco de xamanismo que tem no Lobisomem Apocalipse, saca? Então tudo isso consiste nesse horror selvagem, você trazer essa coisa meio antiga, que tem em Lobisomem Apocalipse, você tem os caernos, você tem os espíritos ancestrais, tem tudo isso, você tem traduzido tudo isso num mundo extremamente contemporâneo que é o nosso. E o lobisomem, ele é tanto esse ser espiritual e esse ser material. Então esse é o dilema. Tem uma grande questão também aí, que é lobisomem trata abre muitos parênteses em povos originários. E aí acho que também deve ser uma grande complicação para tu ter que fazer uma pesquisa para tu mostrar uma coisa, porque tu acha que é assim e ia ofender um grupo minoritário. A quinta edição, ela deixou um pouco de lado em querer beber, já está uma reclamação de muitas pessoas sobre a profundidade que as tribos têm na quinta edição. E foi uma escolha da própria editora de não se aprofundar demais, justamente por talvez tivesse respeito e talvez não quisesse cometer alguma Arriscar, não quer arriscar. Arriscar como foi no passado, que... E aí, mais uma vez, né? Era uma outra época, outros tempos, a cabeça das pessoas era completamente diferente. As pessoas que estavam produzindo o jogo tinham cabeças diferentes, as pessoas que estavam jogando o jogo tinham cabeças diferentes, a sociedade tinha cabeça diferente. Então, eu acho que não é só sobre a arte como ilustração. O RPG, como RPG, ele é uma arte, ele também é cultural. É a contação de história. E aí tu tem que traduzir tudo isso dentro de um jogo escrito, e ainda tem que traduzir tudo isso em arte, e fazer as duas em ilustração. Elas conversarem entre si, né? Tem que fazer as conversarem entre si. É a minha ilustração predileta, assim. Eu trouxe meu livro, inclusive, para reassinar, porque ele é um glabro. Glabro flamenguista? Flamenguista não, ele é do esporte. Depende Ele da é do sua esporte, visão. ele é do Depende da sua esporte. visão. Esporte Clube do Não Recife. tem escudo, pode ser do Inter de Milão, pode ser de vários lugares, mas aí foi justamente isso. A questão de trazer o Brasil e sair dessa questão da visão Eurocêntrica, Eurocêntrica, norte-americana. E aí o interessante é que essa arte é colocada no capítulo que fala sobre o horror, sobre a atmosfera do jogo. Então, quando o editor colocou essa imagem justamente para dizer o tom do jogo, então quer dizer que numa comunidade, o vampiro com bermuda, saca-praia e camisa do Flamengo, ele é também do Flamengo. Ele é também esse garoto. Tá entendendo? Então o garoto tá em todas as esferas, tá em todo lugar. Então foi muito. Eu quis trazer isso. Inicialmente eu queria ter, por eu curtir metal, eu queria ter colocado como Sepultura, mas aí você não ia ser mais complicado, né? Porque problemas autorais não é nem esporte nem Flamengo, é uma camisa rubro-negra, é vermelho e preto. Não dá pra quem é daqui, sabe? É mesmo claramente é o uniforme. É o easter egg, é isso aí. A ideia do easter egg aí pode ser até Fred Krueger, né? Se alguém pode ser até Fred Krueger, que claramente também era flamenguista, todo mundo sabe disso. Correto. Ele é do mal e toca geral. Ele faz parte da torcida jovem do esporte. Então, o horror selvagem consiste justamente nisso. Quando eu fui pesquisar, eu queria trazer essas coisas, seria trazer signos que você olhasse e tem essa coisa da criatura bestial no mundo espiritual. Espiritual e moderno, né? E não é o espiritual pensando numa questão de intangível. Cristianismo, islamismo, não, é uma coisa mais anterior, mas não seria rústica. Primórdios da humanidade. Assim. Primórdios onde o ser humano começou com fogo. Onde o ser humano realmente tinha medo da noite. Eu acho que é a realidade. O horror ancestral, eu vou apresentar uma coisa mais na frente, eu trago isso, que aí é o caso do horror selvagem, onde realmente o lobisomem tenta trazer alguns elementos culturais e eles não aprofundam mais para não cometerem alguma gafe ou algo parecido. Mas eu acho que isso não necessariamente é ruim, tá? Porque eu acho que o RPG, diferente de você escrever um livro, que é o seu livro, é o seu mundo da sua cabeça transcrito ali para outra pessoa ler e mergulhar naquele mundo. É imersão também, mas o RPG, e aí tanto como ilustração, tanto como design, tanto como roteirista do RPG, né, que tem a galera do narrativa e design, eu acho que tem essa questão do deixar lacunas, porque o jogo não pode estar completo. Completo no sentido de que o cara que vai jogar, ele tem que fazer a contribuição dele. E eu acho que mais interessante ainda, e aí voltando pro lobisomem do Esporte Clube do Recife, ele coloca a gente num mundo que a gente conhece. E isso torna o horror mais pessoal ainda. Véio. Correto. Quanto mais ele está inserido na sua esfera, mais você sente dentro daquilo, você, pô, velho, lá aquele lobisomem, né, o flamenguista. Para, pô.
O flamenguista lá, o glabro lá, você entende que, tipo, isso é uma coisa interessante que você vê nos dias de hoje, mais jogadores jogando em suas cidades do que jogando em Nova York para sempre. O próprio evento de hoje é o Recife by Night, tipo, é aqui. Eu nunca narrei antes da quinta edição Vampiro em João Pessoa, por exemplo. Hoje eu só narro em João Pessoa, Campina Grande, qualquer coisa que eu tô cansado de narrar fora. E funciona, cara. E funciona sempre, do mesmo jeito. E melhor que você diz, ó, é ali, lá em Cruz das Armas, não sei o quê. O cara sabe que tá jogando na sua mesa, principalmente quando é presencial com seus amigos ou conhecido, o cara sabe que é ali. Numa moto. Pronto, até pô, vai esse bicho meio forte assim, esse bicho aí, meio estranho. Então, tanto que até hoje tem uma mesa que eu tenho de Vampiro, quinta edição, que até hoje já levo toda vez que um dos jogadores passa na frente de uma casa lá, que era um dos personagens dele vivia, ele sempre bate foto pra mandar no grupo da gente. Ó, aqui aconteceu coisa demais, aconteceu nada, mas no jogo rolou tudo, né, velho? Ali rolou tudo e muito mais, né? Então, o RPG e a arte realmente é nesse contexto que a arte importa. Você vai dizer às pessoas, ó, isso é importante, você diz, isso pode. Mesmo a pessoa sabendo que ela pode, é como se quem criou o jogo também está dizendo, cara, você tá livre aí, ó, o glabro. Eu acho que o RPG também tem essa ingerência, né, que é uma grande preocupação para quem escreve RPG. Tu tá fazendo o verbo, uma preocupação gigantesca de fazer revisão de conteúdo sensível, trazer pessoas daquela religião para falar sobre aquilo, para tudo. Então, por quê? Porque existe uma ingerência. Existe o dito e o não dito. O não dito, o cara pode manipular ali o que tu escreveu e dizer, correto, ó, ele tá afirmando que eu posso fazer assim, né? E aí, a culpa foi tua por não ter dito. Uhum. E agora a gente vai falar de verbo que é horror espiritual, que esse aí é um projeto meu e do estúdio que eu encabeço, que é Roló, que é um jogo de horror espiritual onde você é um revelado, um personagem que de forma traumática descobriu o sobrenatural. E para entender sobrenatural, você busca, dentro de interpretações religiosas, um norte para entender como lidar. Mas diferente do nosso mundo, os revelados não estão preocupados nas pequenas diferenças de interpretações. Eles se unem, mesmo vendo um mesmo antagonista de forma diferente como resolver, mas de qualquer forma, quanto mais melhor para... A gente tem ideias de como tratar aquilo diferente, mas o resultado precisa ser o mesmo, que é eliminar aquele mal. Então a gente se junta nas informações que tem coincidência para poder... Por exemplo, existe um antagonista chamado Inverbo, chamado Inclemente. Ele é um ser que... Em Verbo também existe o Éden. O Éden é uma dimensão espiritual onde a alma humana, cada ser humano tem seu próprio Éden em Verbo, onde a alma humana reside. Todo mundo já se perguntou, assistiu o final, o demônio entrou em Emily Rose. Sim. Ele entrou por onde e ele ficou aonde? Como é que ele entrou? Como é que entra? Né? Em Verbo, a gente trouxe essas alegorias, a gente fez um grande estudo sobre... A gente teve de focar e se basear em ter uma base. Uhum. Não podia pegar todas as crenças, porque é impossível você conseguir criar uma lore que conversasse com várias crenças diferentes. Então, a gente pegou o mito abraâmico e... Tipo, alguma religião que conversasse minimamente e a gente fosse colocar. Aí vocês usaram quais religiões? A gente tem o cristianismo esotérico, existe isso, que é uma parte, uma coisa mais profunda e mística, mais antiga. Tem islamismo, judaísmo, espiritismo e umbandismo. São as 6 interpretações religiosas que a gente usou. E aí quando você joga, você é um personagem nessa religião. Você já me perguntaram já, você pode jogar de ateu? Eu disse, como, cara? Você tá vendo a parada, velho. Não é uma questão... Você vê Jesus, tá ligado? Você viu Jesus e tá dizendo, não, pô, esse cara aí, ó. Esse cara aí... Do mesmo jeito que você precisa compreender os números, usa matemática, você precisa de alguma interpretação. Vagamente você não vai reescrever o verbo. Tá entendendo? E aí é justamente nisso que a gente consegue sustentar a fantasia de que você precisa de uma bússola norteadora. Inclusive, verbo, você nem precisa ser um religioso da interpretação. Mas você precisa... Você não precisa ser um padre. Não, você pode ser uma pessoa comum, que eu digo assim, não faz parte da congregação dentro da área eclesiástica. Mas quando você se deparou com o sobrenatural que a gente chama de extraordinário em verbo, você diz, cara, o próprio personagem, ele procura entender aquilo, é dentro da interpretação, ele acha que ele encontra. E aí a gente chega no Éden, onde cada ser humano tem seu próprio Éden, e a alma reside lá, e existe um portão que conecta planos elevados e degenerados. Então o inclemente vem desse plano degenerado e adentra forçadamente seu Éden para encarcerar ele e torturar a sua alma. E aí o inclemente, na visão cristã, ele vai ser o demônio, um anjo caído. No Islã, ele vai ser um djinn, uma outra criatura criada por Alá
depois dos anjos e antes dos homens, que alguns decidiram se corromper por completo. Aí você tem um espírito obsessor no espiritismo, você tem um Dibuquim, ou o próprio, ou alguns shaitãs do judaísmo, e você tem o próprio Quiumba da Umbanda. Mas todos fazem a mesma coisa. Eles entram no Cada Éden um tem para uma interpretação encarcerar. diferente, mas em termos de É a mesma mecânica do criatura. jogo é a mesma criatura. E quando foi se pesquisando sobre isso, a gente via que era o mesmo ser. Muito semelhante. E aí que tá, a interpretação, o cristão vai exorcizar, a gente chama de jurar. O umbandista vai tentar curar ou redimir aquela criatura. A visão islâmica vai imposicionar, assim como Salomão fez com 72 jeans no templo. E assim sucessivamente, tá entendendo? Então, verbo é sobre isso, é sobre uma interreligiosidade dentro do jogo, onde você nem precisa ser um religioso de seu personagem, porém a gente tenta apresentar... Digamos assim, quero jogar de ateu, sou ateu no jogo, aí no meu histórico. Eu vi aquilo, eu deixei de ser ateu, então eu procurei, fui pesquisar sobre aquilo, e aí eu posso ter encontrado no cristianismo as respostas que eu precisava. Ou eu posso ter encontrado na Umbanda. E aí eu vou para aquele arquétipo. Eu deixei de ser ateu para jogar o jogo. E tem muitos background que tipo, o cara foi cristão a vida toda, mas quando ele se tornou revelado, ele viu no espiritismo a compreensão melhor para o sobrenatural. Sim. Então rola muito isso dentro do jogo. E isso consiste justamente e aí a gente traduz de várias formas na arte. Já a partir de agora é tudo spoiler. Esse jogo não foi publicado ainda, já tem no Catarse. O Avisme. O Avisme. Então, quem quiser aí um jogo de Philip Hadley, eu acho muito importante, não só porque é Philip Hadley, ilustrador do Lobisomem e Mundo das Trevas. É porque é Philip Hadley, é um brasileiro, nordestino, João Pessoense, que, assim, tá fazendo material que você vê que a qualidade, meu irmão, é incrível. E aí, se você não apoiar, vocês são safados, velho. Eu acho. Então, Verbo, quando a gente começou a desenvolver Verbo, ele foi pensado a longo prazo. Ele não é só um RPG, ele vai ter romances, vai ter HQ, vai ter tudo isso. Live action. LARP, né? Vai ter o LARP. Live action Live chamava action. antigamente, porque hoje a gente é velho, pô. Vai ter o LARP também, sendo que não vai se resumir nos revelados como humanos. Vai ter outros 2 storybooks seguidamente. Toma spoiler. Elevados, que você joga com os espíritos que vivem nos planos elevados, que também podem habitar mediante permissão e um acordo com humanos no Éden para agir no mundo físico. E você joga com os encarnados, que são, assim, para facilitar, os anjos. Tá entendendo? Uma linguagem mais cristã. Na verdade, a linguagem praticamente toda, porque até no bandismo tem anjos também. Uhum. Talvez só tem no muito espiritismo também. Só no espiritismo que não teria realmente seria só espíritos mais elevados elevados ainda, encarnados, justamente encarnados aqui novamente. E existe uma coisa interessante, o sistema é o mesmo, é Engine Trinity, onde você só usa 3G8, e aí tem um demo play para baixar, ou tem um blog, tem uma matéria no blog da New Order que explica, resume o sistema. Tem o demo play gratuito no site Também, da New Order, é só baixar, achar e baixar gratuitamente. já baixa, então. E a ideia é você jogar, quando for saindo cada storybook, você vai jogando com um grupo, com revelados, elevados, encarnados. E dentro da proposta do jogo existe uma maneira de perder o personagem que você se torna um elevado, dentro de Verbo. Quando sair o storybook elevado, aquele mesmo seu personagem que você perdeu, você vai poder jogar com elevados. E existe uma maneira de, quando você perde esse personagem já era um revelado, vira um elevado. E existe também, com uma das maneiras de quando você perdeu o personagem elevado, ele se tornar um encarnado. Então você pode ter O mesmo personagem várias vezes. uma odisseia espiritual com o mesmo personagem, seguindo esses três. Isso é pra galera que jogava com o mesmo personagem. Bob 1, Bob 2, agora você pode Bob jogar 1 só agora. dentro sabe? da regra do jogo e de uma forma muito mais legal e criativa. E o jogo, realmente, ele interage, lógico que, tipo, os dilemas, cada storybook, ele vai adentrar ainda mais dentro da lore de Verbo. A lore de Verbo, ela é grande e ela foi concebida desde o início, antes de começar a desenvolver qualquer coisa. Então, existem suplementos, vai ter suplementos também, tudo isso. E aí, onde entra os suplementos, então, assim, para culminar tudo isso, vai ter uma ação que eu já falei já está liberado para falar, pelo menos aqui, mas em breve vai ter anúncio oficial. Eu acho massa, porque tu é editora, aí tu fala os negócios e depois a editora fala, não era pra tu falar isso ainda não, pô. Aí, não, isso aí já era. Então, a gente vendo todo o trabalho que existe dos By Nights no Brasil inteiro,
Verbo é um jogo de horror que se passa no nosso mundo. Então, existe, de fato, toda uma estrutura dentro da lore de Verbo de revelados na cidade e o sobrenatural agindo na cidade. Então, daí existe o Brasil Revelados, que é justamente onde todos os By Night, eu estou convidando os By Nights mais próximos para, em vez de ser Recife, existe Recife By Night atualmente, vai existir Recife Revelada, Jairo já confirmou, existe Olinda Revelada, Adriano também. Em breve, Maranguape. Já vai ter Ribeirão Preto Revelada, vai ter Pelotas Revelada, então assim... revelada eu vou fazer, cara. Pode fazer também, então assim, a gente vai entrar em contato com todo mundo, que não posso falar como vai ser diretamente, que ainda está formulando algumas coisas, mas em vez de a gente escrever a lore do Brasil Revelado e lançar o suplemento depois, não, na verdade, as pessoas que estão à frente dessas cidades vão trabalhar junto com a gente para criar as lores dessa cidade e depois ser publicado oficialmente. O Brasil Revelado de forma resumida, e aí quem quiser publicar o seu vai poder falar com a editora para lançar isso de forma oficial. Se você tem o sonho de trabalhar com RPG, a chance é essa, né? Verbo que é justamente começar como um cenário orgânico, um universo compartilhado e vivo No seu mundo, né? mediante a comunidade de RPG do Brasil inteiro. Acho isso muito massa. E isso você vai ter o suporte não só da New Order, mas diretamente comigo e com o pessoal da Rollout para Talvez, muito provável. Esse evento Recife by Night, o Recife by Night ele é um encontro que acontece todos os meses, organizado por Jairo e Rick, e Lucas também, Lucas Lobo, que está aí na equipe agora. Gabriel também às vezes aparece aí. Hoje ele não pôde vir, mas ele vem com o VTS pra galera. Vai ter oficina também, que quiser aprender a jogar. É um card game de vampiro, que tem ilustração de Flip Header também. Mas, spoilerzinho, o de hoje ele deixou de ser um encontro e virou um evento de fato, né? Tem palestra, tem mesa organizada, tem, enfim, toda a construção. Comes e bebes. Comes e bebes, toda uma questão de evento mesmo. E aí, esse evento, a ideia é que ele cresça cada vez mais, e evento vai ser uma vez por ano. Vão se continuar com os encontros, mas todo janeiro vai ter um evento desse assim, espero que muito maior cada vez mais. E em junho, vamos ter um outro evento aqui em Pernambuco, que já está havendo com a associação. Inclusive, vocês podem se filiar à associação, tá? Ou se cadastrar. Importante para a gente poder comprar um projetor novo, para poder... Né? Importante é a contribuição de vocês aí. A associação não tem fins lucrativos e está promovendo um RPG chamado RPG em Pé. Em Pé de Pernambuco, né? E porque... Jogar em pé também. É um pé, né? E é isso aí. E por que em pé, né? Porque vai ter LARP. E aí, provavelmente... LARP é em pé. LARP é em pé. Ou e não, provável... Né? Depende, né? Depende muito, né? E aí vai ter o LARP em junho. Já tá quase tudo certo. Falta só o dia de junho, ou julho. E também vai ter um LARP de Verbo nesse meio aí. Como é que vai ser o esquema? Aí vocês vão ter que seguir Headley, seguir a associação. Seguir todo mundo. Pra poder estar por dentro aí dos esquemas. Já quer, né? Então a gente a Roló e a New Order justamente trabalha para realmente, finalmente, dar essa resposta, antes mesmo de lançar o jogo, uma resposta positiva ao trabalho de Jairo, de Rick, de Adriano, de Ayrton, eu esqueci o nome do pessoal do muita gente também. Hugo do Brasil in the Darkness. Então, assim, pensando nisso, eu vejo o esforço e no final fica tudo no âmbito muito. A gente vai fazer só pela gente mesmo, porque a gente gosta, mas de fato não tem a veracidade dentro do impacto que acontece nessa cidade, dentro do jogo, na lore oficial. Já em Verbo, não. Em Verbo as coisas vão se concretizar. Eu acho que é legal, porque é daqui, né? Então, tipo assim, vocês estão tendo contato com os autores, velho. Sabe? Vocês podem chegar e dizer, meu irmão, isso aqui podia ficar massa. E o cara dizer, podia ficar massa mesmo. E aí, volta lá. E as cidades vão ter essa liberdade. A gente vai ajudar para nortear. Isso aqui talvez não combine, porque existe um universo de coisas, então certas coisas tem de manter a coesão. E aí a gente vai estar presente para dar essa Você pode jogar como você quiser em casa, tá? Você pode ser ator, se quiser, no jeito do jogo também, dentro da sua casa. Quando o livro chega na sua casa, é mas dentro do jogo tem regras. Quando a coisa oficial, a gente tem de manter toda a proposta e aquela lore que não se esfarela com o passar do tempo, né? Para o jogo poder se manter, né? É. Tem mais spoiler pra gente? Esse aí é o quê? Esse aí é Apocalia, horror ancestral. Para quem gosta de lobisomem e assim sempre imaginou como seria jogar lobisomem em épocas imemoriáveis, Apocalia não vai ter lobisomem, mas vai ter... Apocalia é um jogo de horror ancestral. O que é horror ancestral? É toda a carga, e aí eu
bebo do xamanismo de verdade. Wagner Proto, um autor conceituadíssimo brasileiro, ele é xamã. E ele tem esse livro, Caminhos do Coração Xamanismo. Eu não trouxe outro porque eu estou lendo justamente esse agora, terminando de ler. Então, eu já falei com ele, ele é o consultor da parte de xamanismo do jogo. Então, imagina um jogo, imagina Attack on Titan, Shadow of the Colossus, Souls-like e toda essa atmosfera de xamanismo. Então, isso é Apocalia. Você vai ser um xamã num mundo que não é o nosso, um mundo em colapso, porque... Mostra essas artes aí pra galera ver, que a galera vai ter uma noção melhor. Então você faz um pacto com esses espíritos ancestrais, porém esses espíritos ancestrais gostaram do nosso mundo, vai ter os caminhos, você vai poder se metamorfosear, vai poder transmutar os animais e as plantas, vai poder ir nos mundos espirituais, vai poder controlar os elementos, vai poder ser um curandeiro também. Então a Apocalia vai trazer isso e tudo isso dentro do sistema Trinity. Então quando você joga Verbo, você se familiariza com a engine, você sabe que todos os jogos que vai sair vão estar dentro dessa engine, sendo que cada jogo vai trazer uma evolução do sistema, coisas novas. Até para aquele mundo também. Mas o básico vai estar lá. Eu até brinco que a frente da ficha de verbo ela só pode mudar o nome de alguma coisa. O logo mas é o mesmo conceito. Então você pode jogar, você vai poder absorver isso. Então Apocalia é o nosso próximo jogo que está sendo trabalhado. Então quem gosta de horror ancestral, que é essa coisa antiga, esse medo original em nossas mentes que a gente não compreende, a Apocalia vai trazer isso. E, inclusive, poucas pessoas sabem, mas eu cheguei quase a lançar um suplemento no próprio Lobisomem Apocalipse, que era a linguagem dos garotos, se chamava Clavagram, eu nomeei e tal, e ia criar todo um esquema cuneiforme e tal, de comunicação a partir dos glifos. Aí acabou que não aconteceu, tá? Acontece, é normal. Sendo que em Apocalia, eu já estou começando a desenvolver um próprio idioma dos espíritos e uma própria escrita. Assim, não eu sou Tolkien, mas eu vou brincar de Tolkien. Eu vou construir realmente um dialeto para os espíritos antigos, para a galera, quando jogar, poder escrever. E, inclusive, a ideia é construir uma gramática, tudo isso, para a galera poder falar, inclusive, dentro do jogo. Então, isso é o que tem para 2026 sendo desenvolvido. Talvez role um fast play de Apocalipse desse ano, não sei. Até porque se o verbo fizer muito sucesso, vai ter que se dedicar mais. Vão querer que faça elevados da noite pro dia, então... Vamos bater, o que mandou? Né? Então é isso, gente. Então, assim, vocês podem ver que a arte impacta e traz tudo isso, tá entendendo? Então, quanto mais eu sempre digo que, para mim, para esses estilos mais que eu quero trazer esse horror, o realismo, essa coisa de você olhar e, tipo, por um momento, ter essa sensação que poderia ser real. E aí vem a questão da estética, da representação da imersão. Dentro do RPG, ela tem de estar unida justamente para trazer essa experiência para vocês que estão jogando. E a gente, como desenvolvedor, o caso Felipe também eu sou, a gente poder traduzir isso para a mesa. Aí não vai junto, né? No livro, né? A gente né? não vai no Eu livro, até queria assim. pequenininho ali e dizer, ó, é assim, assim, assado. Não é. Então a gente tem de ter esses artifícios dentro do desenvolvimento do jogo para isso, né? Eu acho que a produção do jogo, inclusive, é muito legal. Muitas vezes eu estou trabalhando no game design de alguma coisa e eu quero uma ilustração específica para aquela cena ou para aquela mecânica. E eu desenho falando e imaginando a cena. E eu fico conversando com o personagem. E essa emoção é muito massa, velho. Eu acho que é isso que faz eu estar naquele livro pequenininho na casa da pessoa, sabe? Eu quando me tornei artista, foi assim... Não usaria a palavra libertador, que é muito forte. Gratificante. Foi revelador. Revelador, né? Foi revelador finalmente conseguir 20 e poucos anos 20 anos jogando RPG, 21, e finalmente trazer tudo que tinha na minha mente. E agora eu tô dentro disso aqui, né? E agora eu consigo dizer, cara, é isso que é visualmente, e aí eu digo, é isso aqui, é isso aqui, é isso. Tá? E as pessoas compreendem finalmente, muita coisa estava só na minha cabeça. E eu consigo trazer esse realismo, né? Se quiser bater palma, agora pode já. A gente agora vai para perguntas. A primeira pergunta, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Eu me chamo Lucy, prazer, estou falando diretamente de Recife e venho de Olinda. E você tinha citado que você, quando você estava fazendo o desenvolvimento assim de todas essas imagens e tudo mais, você citou algumas lugares, coisas que você fez pesquisa.
pessoalmente você, assim, usou outras coisas para se inspirar, tipo animes, filmes, séries, jogos? Sempre tem influência. Por exemplo, tem essa arte aqui, que tá ali. Eu tava na época o boom de Elden Ring e a paleta de cor era muito assim. Então, eu quis trazer os espíritos meus dourados, tudo isso. Então, assim, sempre há referências, né? Eu tenho muita referência, apesar de não muito convencional, é Rembrandt, né? Um pintor holandês, acho que é barroco o estilo e tal. Então, ele tem muito essa coisa realista e tal, então foi muita influência. Mas eu tenho o próprio influência, o Mark Kelly, do World of Darkness, tem David McKean, que fez muitas capas para Sandman. Tem eu esqueci o nome dele agora, Christopher não sei o que lá, que ele é que fez muita ilustração para Maga Ascensão. São minhas referências, assim, para ter construído o meu próprio feeling da coisa, tá entendendo? Então, assim, muito as questões artísticas realistas e tal. Eu acho que uma dica super legal, eu sempre dou, é que vocês têm que se alimentar de conteúdo muito bom para ter referências muito boas. Mas vocês têm que ver filme ruim também, tá? Ver filme ruim é um estímulo pra criatividade absurdo, velho. Absurdo. Porque você fica querendo consertar. E aí isso faz seu cérebro... Então vejam filme ruim também. Mas, claro, né? Vocês vão fazer coisas boas, não coisas ruins. A referência não é pra fazer igual, né? Fazer... Boa tarde. Meu nome é Valker, sou dos Psicoterapeutas Geeks. Estou aqui para perguntar sobre o Apocalipse. Fiquei muito interessado, achei muito interessante. Queria saber como é que foi a tua ideia de desenvolvimento do Apocalipse, como é que começou e se ele vai ter lançamento esse ano ou se está na ideia de quando vai lançar, alguma coisa assim. Esse ano... Que é spoiler? É spoiler, né? Então eu vou falar... Apocalipse não sai esse ano, lógico, porque ainda é verbo e tudo vai ser focado, mas o desenvolvimento da Apocalipse começou, né? Apocalipse, eu tenho um gatilho criativo muito peculiar, que é quando eu vejo imagens, saca? Então, às vezes eu tava procurando imagens para lobisomem. Na época teve uma imagem no meu Pinterest, eu fiz um painel lá, né? E aí teve uma imagem marcou muito grande, que era um espírito animal gigante, meio acinzentado tal, com o olho brilhando e tal. E um ser humano lá, só a silhueta bem pequenininha. E isso me deu start tudo isso. Aí eu lembrei, aí veio o Shadow of the Colossus, aí veio o próprio Elden Ring, e aí veio, caramba, era massa. Como eu falei muito de religião, essas coisas, eu disse, cara, acho que eu vou partir para uma coisa espiritualizada mais antiga, e aí foi onde eu caí no xamanismo e comecei a pesquisar, estudar tal, para entender. E aí eu falei com o Wagner Frota, ele topou ser consultor, já apresentei as primeiras ideias, os meus esboços das ideias, já gostou bastante. Então a referência, realmente, a ideia veio de trazer essa questão de um medo tão antigo quanto o próprio ser humano, sabe? Fala, meu querido, tudo bonzinho? Meu nome é Thiago Trigueiro, sou daqui de Recife mesmo. E, cara, eu queria muito saber de você sobre a questão mercadológica do seu ramo. Tem um brother meu, artista, tá para chegar aí já, Anthony. Já tem um tempo que ele tá na guerra, tá conseguindo o espaço dele aqui agora, e eu vi a luta que foi. Fora vários outros artistas que nunca conseguiram, outros que conseguiram e ralaram um bocado. Nenhum deles é nordestino, dos que eu conheço, dos que eu já tive a oportunidade de conversar. Então você, como nordestino, talentoso você é, mas enfrentou barreiras, cara, por ser nordestino? Foi difícil de você alcançar as pessoas que tomam decisão, que dizem, vem cá, você que vai ilustrar para mim? Não existe, tipo, um trabalho anterior meu ao World of Darkness. Qual é o meu primeiro trabalho, meu maior trabalho? É o mesmo. Então, o meu primeiro trabalho é Lobisomem Apocalipse e, de fato, é meu maior trabalho. Então, assim, talvez por ser de fora, existe uma visão que fora a galera não presta atenção, tá? Eu comecei a trabalhar no World of Darkness, porque fizeram a capa de Caçador Revanche que ninguém gostou, aí fizeram a nova, eu acabei fazendo uma e postei no grupo do Facebook. E aí a gringada gostou geral, até que chegou um coroa e disse que ele gostou da minha, mas a dele foi melhor. E ele não postou nada, eu disse, pô, velho, esse bicho tá craudiando a parada. Aí quando eu fui entrar pra falar com ele, o cara tava mandando mensagem pra mim, e era o diretor geral de arte da Paradox. Então, as cartas de VTS, os board games, tudo passa por ele. Todo tipo de artista passa por ele. Então, Ele foi lá porque o cara mas o meu é melhor. Não, Só que o dele é dele.
Aí era. O dele, ele falou comigo, ó, eu pensei que era fake, né? Lógico, né? Aí eu fui pegar meu livro, não tirar a máscara pra ver o nome dele, o bicho. Aí eu, opa, o nome bate, né? Vamos ver se ele tem vida pessoal dentro do Facebook. Porque ele tinha esposa, filha, tudo, existe. Aí eu disse, ó, cara, a gente tá sempre procurando novo talento e você é um talento novo. Aí passou 2 meses conversando e tal, mandando as artes pra ele, aí comecei a trabalhar nos glifos e eu comecei a trabalhar com a arte. Então, assim, o que eu posso aconselhar é focar numa coisa e tentar entender aquele gênero para você chamar a atenção. Tá entendendo? Porque quando eu comecei a fazer os glifos, eu já recebi horas depois e-mail da Renegade. O VTR já tava mandando, então assim, ele fez um Quem Indique. Não, ele mandou um Quem Indique mesmo, ó, bota esse cara aí para ilustrar agora oficialmente e tal. E em Lobisomem eu sou realmente, de fato, um dos artistas oficiais. E os glifos sou eu que faço. Não é uma regra contratual, mas todos os glifos sou eu que faço. Não tem outra pessoa que faça. Então, qualquer coisinha que aparece no livro, às vezes tipo, é só um glifo, eles têm que jogar para outro contrato, porque eles não vão querer pagar imposto de um trabalho só, que é o valor do glifo não se compara ao valor da arte, e passa por mim. Tudo passa por mim de glifo, essa questão conceitual. Eu fiz todo o conceito, eu recriei toda a lore em cima dos glifos, então decidiram que era melhor já que tá na minha cabeça mesmo quando estiver vivo. E eu mandei um guideline de explicação, tudo, mas deixa ele fazer, que ele sabe a doideira da cabeça dele. É isso. Mais uma. Mais uma só, né? Mais uma. Sou eu aqui, já tô com o microfone. Badalo. Então, tem nem o que eu escolher, né? Meu diretor decida por mais 2 perguntas. Mais uma depois dessa. Badalo, por favor. Prazer, meu nome é Pedro Henrique, sou conhecido popularmente como Badalo. A minha pergunta para tu é uma questão mais sobre trabalho em si, principalmente focado no processo criativo. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte, no processo criativo no geral, tanto em Lobisomem, quanto em Verbo, quanto agora em tem que decorar o nome. Apocalia, obrigado. Em Apocalia, eu queria saber, durante todo esse trabalho de construção geral, de tudo que você faz, eu gostaria de saber o seguinte, existe sempre a mudança de conceito e tal, mas como isso vai interferindo no processo do trabalho, do seu trabalho? Como isso vai interferir no montar daquilo? De que maneira é lidado com essa questão da mudança de conceito, mudança de ideias, ou variação daquela ideia principal quando empregada, tá ligado? Porque um processo artístico sempre leva tempo, sempre tem mudanças, e isso sempre acaba afetando no final o produto. Isso é algo que me interessou. no meu caso, como eu já peguei o bonde andando na 5ª edição, então o negócio já era dito. Ó, tem de ser meio realista, tinha as referências de tipo de ilustração, esse negócio mais concept art, ou como eu disse, né, ou você tira uma foto de um crime no meio da rua e paga o direito autoral dele, né? Ainda tem que pegar o direito autoral dele, né? Senão dá besteira depois, tá ligado? Então, assim, ou era desse jeito, já tinha um guia. Então, assim, eu não passei muito tipo, muda, remuda. Em Lobisomem Apocalipse, eu, tipo, pelo menos na Paradox, eu não tinha briefing, saca? Quando eles viram, quando eu fiz eu fiz os glifos, e aí eles viram a primeira arte da Umbra que eu fiz, eles sacaram que com um parágrafo eu desenrolei. E você gosta de Lobisomem, então assim, Lobisomem é o jogo, Lobisomem é Não. o Apocalipse. Então você entende o mundo. E eu tive a oportunidade de reformular visualmente o que eu não gostava do outro. Então a hora é agora, tá ligado? Agora. Aí o que aconteceu? Então não tive problema. Então das quase 40 artes que eu fiz, 3 teve briefing. O resto era tipo, faz 10 e faz 10. Não tinha tipo, é desse jeito, não. Era, faz 10 aí, eu quero pra Umbra agora. Eu quero uns screens aí, malucão aí. Pronto, era desse jeito. Então eu tive muita liberdade mesmo. Na Renegade ainda tem briefing, mais fechadinho, tá? Mas aí é que tá, tem muita liberdade, não precisa ser aquele ângulo que ele tá pedindo, tem muita liberdade criativa nisso. Eu acho que é muito importante esse pra artista também, né? Porque quando você limita com um briefing muito fechado, você limita o artista, né? E em Verbo a questão, assim, como eu coordeno a parada, então não tive problema de mudança de conceito. Eu olho assim, é isso, é aquilo, saca? Então assim, eu nunca tive o problema de saber, eita, aquilo não vai dar certo desse jeito. Mas no caso é normal, saca? Então, quando você trabalha parte do simples hobby para a profissão, até a questão de game design envolve isso, você não é um filho, saca? Não é o seu pet, é algo, é um trabalho e aquilo ali é passivo de mudança, você tem
descentralizar sentimentalmente. E teve arte que eu olho assim, velho, podia ter sido melhor, mas na época eu tinha uma certa... Eu tava limitado a fazer aquilo e tipo, velho, passou, eu vou mudar pra quê? Se os cabas estão aprovando aí, os dólares estão vindo, né, velho? Os cabas estão mandando os dólares desse jeito, então tá bom desse jeito. Eu que tô com frescura demais, então. Então, o meu conselho é não ter frescura demais às vezes e deixar a coisa fluir, sabe? Meu nome é Henrique e eu queria saber um pouco mais sobre sua visão na questão, até complementa a pergunta dele, não do processo criativo, mas de como você vê o horror primal em geral. Porque eu percebi que você começou a falar muito de horror selvagem, horror primal, e eu pego muito na questão da paleta de cores. Eu também sou formado em multimídia visual, né? E eu queria muito saber a sua opinião sobre paleta de cores muito fortes ou muito pálidas para essas questões de horror. Se você acha que pode mudar de acordo com cada. Porque quando eu pensei em um horror primal, assim, um medo mais antigo que humano, eu penso em uma paleta de cores muito acinzentada. Quase nada de cor, um branco, preto e o cinza ali, e talvez aquele tom de vermelho, né? Muitas obras fazem isso, que a obra é branca e preta e aquele tom de vermelho para dar aquele impacto. Eu queria mais saber um pouco mais sobre sua visão sobre isso. Sobre paleta de cor, muito interessante a pergunta. Depende exatamente do que você quer traduzir. Mesmo sendo ancestral, se você traz uma paleta acinzentada, você quer dizer que as mensagens que você passa geralmente é aquele mundo está morrendo, ou aquele mundo é uma forma meio espiritualizada, mas decadente, saca? A ausência de cores, ela não tira... Toda vez que você tira a cor, ela não vai resolver a questão de traduzir esse horror. Geralmente você tem que pensar que o que é o horror mais antigo do que tudo? Você tem que lembrar quando era criança. Todo mundo teve medo de escuro. Então, talvez traduzir as coisas mais à noite, não necessariamente precisa ser vampiro, essas coisas, você vai conseguir trazer esse medo instintivo humano natural, que a gente perde mediante ao convívio em sociedade. Mas em nossa questão mais básica, nós temos medo do escuro. Talvez foi porque um dia a gente não estava na parte da escala da cadeia alimentar como somos hoje. Em algum momento a gente foi predado por algo maior do que nossas capacidades racionais e esse medo se internaliza. Tá entendendo? Então, sobre cores, eu uso muito verde, dourado, azul, tudo depende muito, mas tudo muito frio, cores frias. E o dia sempre deixar realmente ou acinzentado um pouco, mas se você manter as cores, não perca, não tire as cores para trazer o medo. Deixe tons mais pastéis, tá entendendo? Sempre cores mais frias, você vai trazer. E o primal é sempre buscar traduzir em formas também. As cores não vão só resolver. Você tem que trazer construções muito arcaicas, você tem que pensar que ferramentas essas pessoas têm, que momento, primeiro você vai ter que pensar que momento, se é um cenário pós-apocalíptico, mesmo tribal, mesmo antigo no caso, você tem que pensar em que momento chegou a evolução desse povo, em que momento decaiu, em que momento está. Então, tudo isso vai culminar o quanto você vai trazer a ruínas a esses lugares, o quanto esse povo conseguiu construir antes de ser destruído, saca? E o quanto eles estão, até agora, sobrevivendo. Isso é o mais importante de você traduzir. Aí a cor ela vai vir naturalmente. Mas cores frias e vermelho é muito sangue, saca? Eu acho que o próprio dourado, o verde ele traz essa coisa mais espiritualizada e você consegue até trazer essa questão do gore, mas com uma pegada espectral, tá entendendo? É isso, nada a complementar. Aqui o artista falando, eu acho que é mais uma vibe se você só usar vermelho, você não tá destacando o vermelho, sabe? Tipo assim, se você colocar uma melancia na cabeça, você se destaca, porque ninguém tem uma melancia na cabeça. Agora, se todo mundo colocar, então não tem ninguém destacado. Então, só usar vermelho talvez não seja uma solução. Recomendo você ver outros trabalhos que traduzem o que você quer expressar, para você ver como essas pessoas estão expressando. O trabalho do Hedlund, inclusive, é muito bom nisso. Você pegar aqui, ó, ele usa cores muito frias, assim, verde, azul, tem cor sempre. É muito sombrio, é muito escuro, mas porque pedia um sombrio. Mas se você for ver a arte lá do fogo, da fogueira, ele é muito brilhoso. E mesmo assim, ele é oprimido.
E aí, por que ele é oprimido? É um close fechado, tá bem em cima da fogueira, você não consegue ver para trás, além, então você consegue ver muitas outras coisas. O fogo tem formas ali ao redor, tipo assim, não é só a cor que ele está trazendo, as formas que tem ali são muito angulares, muito agudas, tem lobos nas pontas, o brilho chama atenção para um foco que tu quer. Tu tem essa arte aqui do famoso Cleitinho, ela é bem escura, mas ela tem um ponto de luz ali amarelada, a arte é roxa. Então assim, tu tem que tentar brincar com as cores mesmo para ver o que tu quer traduzir. E na nossa sociedade, né, ocidental, cor tem significado. E aí o vermelho ele pode... É porque eu digo assim, o que quer dizer, né? Por exemplo, aqui o vermelho é sangue, é morte, né? Mas no Oriente o vermelho é vida. Preto é luto, lá é branco. Né? Então, assim, pra quem tu tá, tu quer traduzir algo, mas pra quem é que tu vai traduzir? Porque tu precisa também falar aquela linguagem, não literalmente a língua, né? Mas a pessoa tem que entender o que ela tá vendo ali, mesmo que instintivamente, sem precisar pesquisar, porque é um sentimento. Deixa eu só complementar a questão sobre como desenvolvimento. Se você vai criar algo, nunca ache que o que você está desenvolvendo é demais. O word build é necessário. Mesmo que você não vá mostrar tudo, mas tipo, mas os jogadores precisam saber tudo. Não, mas você precisa saber tudo, saca? Você não precisa revelar tudo dentro do jogo, mas você tem de ter todas as respostas do seu mundo. Você tem de saber exatamente como seu mundo funciona, como as regras dele são estabelecidas, e construa isso. Tanto para você desenvolver, como você vai destruir ele depois. Quando você tem um controle disso, você consegue, inclusive, passar para outras pessoas e essas pessoas seguirem sem precisar ter um romance para se basear. Não, cara, você não precisa criar... por exemplo, eu penso, inclusive, em verbo como stream, para stream. Eu não vou pegar um romance de verbo e apresentar, não. Aqui é verbo. Mas não tem personagem. Sim, aqui tá as leis que regem o negócio. Agora é com você, cara. Vocês não gostam muito de modificar, eu estou fazendo melhor. Eu estou dando para você criar do zero nesse mundo estabelecido. Então, eu acho muito importante nunca ter, vou usar essa palavra, às vezes não é, mas nunca ter preguiça de desenvolver, mesmo se uma coisa até para o seu desenho facilita também. Felipe Redley, senhoras e senhores, muito obrigado.